Então, pessoal, queria primeiro agradecer pelo tempo de cada um, não só do pessoal que está aqui ao vivo comigo, mas também por aqueles que vão assistir depois esse vídeo aí, através do link, né? E os colegas de curso também. Queria agradecer pelo seu tempo, que é sempre bem precioso, né? Então, eu confesso até que não esperava que tantas pessoas viessem hoje, porque foi meio em cima da hora, mas eu queria que tivesse o pessoal para eu poder estar explanando tudo aqui que a gente tem aprendido e tudo que a gente tem estudado, né? Então, assim, esse é um trabalho da matéria Ensinando a Bíblia do Mestrado em Ministério da Caroline University, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Não sei porquê, mas eu tô nervoso, apesar de amigos aqui estarem aqui prestigiando, aqui conhecendo, e amigos que são importantes para mim, né? E a proposta é simples, é só dar uma aula ou fazer uma troca de conhecimento, né, sobre o tema que foi escolhido do trabalho, né? E o meu tema é a defesa da fé. E depois, no decorrer do trabalho, vocês vão estar entendendo um pouquinho mais aí desse título, né? Eu queria começar com uma oração, que eu acho que o principal intuito aqui é para honrar a Deus, né? Então, que a gente pudesse se render um pouquinho agora, ouvir um pouco o que Ele tem para nós falar. Senhor, estou aqui somente com um intuito, Pai, que é glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus, que tudo não venha de mim, mas sim do Seu Espírito Santo. Eu peço que me use com tudo o pouquinho de conhecimento que tem adquirido sobre Sua palavra e sobre o que tem experimentado, Senhor. E que isso possa ser expresso de uma maneira simples, fácil de entendimento e, por que não, lúdica e divertida, Senhor. Hoje, tenho seus servos aqui dispostos a ouvir, não um homem, mas o Senhor, que falar aos nossos corações. Pessoas que te conhecem, pessoas que me inspiram e que provavelmente tenham até mais experiência do que eu para ministrar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem me interromper, quando eu estiver olhando aqui, ó, é que eu estou olhando para vocês. Quando eu estiver olhando aqui, eu vou estar seguindo um roteiro, estou filmando também 2 vezes para poder garantir que o trabalho saia, porque vocês são preciosos, eu quero que estejam, e quando eu dou aula também eu quero que grave e não quero perder nada. Então tá, eu vou me apresentar, porque eu sei que muitas pessoas que estarão assistindo não me conhecem. Eu sou um filho amado de Deus, buscando sempre conhecer mais dele e para a honra e glória dele. E, meu nome é Cícero Leme, sou marido da Cíntia, o pai da Cecília, do Caleb e da Celina. Muitas vezes eu sou mais esse pai, esse marido, do que o próprio Cícero Leme, né? Mas, enfim, sim, é tudo com C. C de céu, para onde nós iremos. Eu me converti aqui com 25 anos e quero dar um breve testemunho para introduzir o motivo de eu falar da defesa da fé, né? Inclusive aqui está um amigo que me levou a Jesus através do testemunho dele e que até hoje me inspira, assim como todos me inspiram, né? E isso me pegou de uma maneira que eu não esperava, né? Hoje eu frequento a Igreja Batista Central de Paulínia e desde a minha conversão eu sempre fui batista, né? Vamos dizer assim, e tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho vivido é através dos batistas. Então, assim, lógico que a gente sempre aprende com outras denominações, a gente visita outras denominações, e sempre para glorificar o nome de Deus, independente de onde eu estiver, né? Eu não quero aqui levar placa de igreja nenhuma, porque esse não é o intuito. Como eu falei no começo, o intuito é glorificar a Deus. E assim, não quero que seja eu falando, mas sim que o Espírito Santo que habita em mim fale, né? E tudo que eu tenho aprendido e tudo que Ele tem me ensinado, né? E o intuito foi para quê? Para convidá-los, porque sei que serão críticos comigo. Por isso que eu chamei amigos, que assim, sabe? Não medem, não preciso que meçam as palavras, vocês me conhecem. E querem que me ajudem, me falem também o quanto impactou vocês, o quanto vocês entenderam disso, e o quanto vocês já sabiam também, que eu sei que vocês têm um conhecimento da palavra profundo e têm um sentimento profundo de glorificar a Deus também.
Então, por que a defesa da fé é tão importante? Porque no início da minha jornada, e por que não até no tempo atual, eu me pego com algumas questões que deveriam ser respondidas assim que eu me convertesse. Então eu tinha que ter aprendido isso lá no começo, e não nesse momento que às vezes muitos cristãos assim teriam que estar na ponta da língua, né? Hoje nós temos um dado bem alarmante, que é o crescimento do islamismo, né? E tem crescido mais que o cristianismo, e se continuar do jeito que está, lá por 2040 já será a maior religião do mundo, né? E o Alcorão tem muitas coisas, que nós vamos também entrar um pouquinho nisso, que falam sobre Abraão, falam sobre Moisés, né? Falam sobre Jesus. O Alcorão cita 25, cita muito mais Jesus do que o próprio Maomé, que é o inspirado pelo anjo Gabriel para falar as coisas de Deus, né? E eles crescem de uma maneira assustadora, porque nós, como os cristãos, assim, muitas vezes temos menos conhecimento do que eles. E a gente tem que saber defender a nossa fé, a gente tem que estar baseado num conhecimento que a gente deveria estar buscando e sendo recebido, né, na igreja. E esse trabalho me inspirou a criar até eu não vou dizer um curso, porque isso é um conhecimento, é uma experiência, assim, na EBD. E no próximo ciclo eu já incrementei isso através de um livro que a gente tem usado, de Howard Hendricks, que ele é um nome muito conhecido aí no ensino bíblico. Então no próximo ciclo eu quero iniciar, mas são 16 horas. Então eu não vou conseguir, eu infelizmente não tenho esse poder de passar em 30 minutos essas 16 horas para vocês. Mas depois eu quero deixar disponível todo o material que eu tenho buscado e não está pronto ainda. Calme, eu sei que todos querem, mas estará pronto, né? Então, assim, hoje a gente deveria ter isso na nossa mente. Como que a gente pode responder, não chegar para uma pessoa do islamismo, mas para um ateu? Quem não conhece Jesus? O Islã conhece Jesus. Ele já tem a opção de escolher ou não. E até mesmo, por que não? Né? Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. E por que não o islamista também, né? Então é a maneira que a gente vai vai ter a nossa fé, e como que a gente vai se defender disso? Como que a gente vai se defender daquilo que as pessoas têm questionado sobre Deus, questionado sobre Jesus, da existência de Deus, da existência da Bíblia, por que a Bíblia é verdade, né? Então, dando uma pequena introdução para vocês, né? Como que a gente tem defendido essa fé? Como que a gente vai fazer com que Deus seja conhecido para aqueles que não conhecem? E como que a gente vai falar para os ateus? Eu acho que o principal foco, isso conversando com o pastor da igreja, a gente falou, como que a gente fala para o ateu de Deus? Porque o ateu, ele já vai vir num confronto contra a gente. Ele vai vir confrontar a nossa fé. E é por isso que a gente tem que estar pronto para defender. E por isso que o título é Defesa da Fé. E o subtítulo é Enviando com o escudo da fé e a espada da palavra. A gente sabe, a Bíblia, ela cita o escudo da fé e a espada da palavra, mas uma espada sem fio não serve para nada. E o fio dela é o nosso conhecimento. Então, quando a gente vai confrontar as pessoas, e a gente sabe, Gálatas 6 cita que a gente deve confrontar com amor, né? E muitas vezes a gente tem que confrontar aqueles que só estão esperando a gente dar um tropeço. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi bastante. E hoje, com o objetivo com vocês aqui hoje, é que vocês saiam com dúvidas sobre isso, ou mais ainda, tudo aquilo que deveriam saber para estarmos prontos para responder. Talvez não preparados, pois acho que nunca vamos estar preparados para aquilo que Deus irá fazer através de nós, mas pronto, eu acho que a gente está com o eis-me aqui, diferente que eu tô pronto. Preparado, a gente vai se preparando, mas eu acho que nunca completamente preparado, né?
E, inclusive, por quando a gente chegar no céu, a gente não vai estar preparado para tudo aquilo, né? Não tem aquela coisinha, quando a gente chegar no céu, a gente falar assim, nossa, eu achei que tal pessoa ia estar aqui, não tá. Aquele ali eu achei que não ia estar e tá. Nossa, como eu estou aqui. Então, é isso. E assim, gente, uma vez, lidando com isso, o que foi que mais mexeu comigo? Certa vez, já aqui no estado de São Paulo, uma mulher disse para mim que não tinha como provar que Jesus existe. Falei, se até o islamismo comprova que Jesus existe e outros manuscritos, ela falou assim, não, porque existiam os copistas eles faziam o quê? Eles copiavam tudo que estava escrito na lei, tudo que tinha, eles copiavam todo o Antigo Testamento, mas reparem, Antigo Testamento, Jesus não é do Antigo Testamento. E eu questionei ela, falei, mas moça, você está falando do Antigo Testamento. Hoje, é 97% de probabilidade que o Novo Testamento seja verdade. Então, e ela parou e não sabia o que, mas existia uma história profunda nisso. Já envolve a psicanálise, tudo, uma perda, então que atrapalhou nossa fé. E por isso também que eu creio que a gente tem que pensar e sair com esses conhecimentos assim que a gente se converte, assim que a gente entra na igreja. Isso não é só para uma pessoa que entrou hoje e daqui 20 anos como eu, daí foi descobrindo aos poucos porque teve interesse. Mas imagina quantas pessoas se convertem e não buscam conhecer. Então eu queria questionar alguma coisa com vocês e dar 5 minutinhos para quem quiser responder. Ou pode ser uma resposta breve, só para a gente, com algumas perguntas, para criar essa dúvida para você. São 3 perguntinhas que eu quero perguntar, que acho que são o básico para a gente chegar e descobrir, né, assim, quanto você tem de conhecimento, que vocês concordam comigo que assim que a pessoa vive a transformação da salvação, salvo aqueles que já nasceram no berço cristão, o que vamos dizer assim, o que mais te incomodou? Quantas pessoas te confrontaram assim que se converteu? Minha família é espírita, né? Segundo eles são católicos, que tem um espírito é um hobby, né? Então assim, para mim isso não encaixa uma coisa na outra. Então, quando perguntarem para vocês assim, por que você acha que Deus existe? Que é o que eles vão falar, né? Ele acha, o acha já é para te pegar. Você acha que a Bíblia é verdadeira? Por quê? Por que você acha que Jesus é o Filho de Deus? E aí, gente? Eu pergunto para vocês. Porque quando a gente tiver um confronto, e se a gente tiver uma explicação lógica, não espiritual, não de fé, né, indiferente do tamanho da sua fé, mas o que você responderia? Vamos supor que você entrou na igreja, se converteu, e quem já viveu a transformação, a vida nova, a salvação, receber Jesus, sabe como é. O primeiro amor, não tem algo tão extraordinário, né? O Gilmar acompanhou bem, né? O Gilmar, ele me levou até Jesus com o testemunho dele, com a amizade dele, me chamou para muitos lugares e foi bem interessante da maneira que ele falou, porque ele me indicou um contador e no mesmo dia ele tinha me convidado para um grupo. Hoje a gente chama de pequeno grupo multiplicador, ou, né, algumas igrejas usam célula. E o contador dele me falou assim, ele falou, Cícero, para ir num bar, para ir numa festa, qualquer um vai te convidar. Mas para ir na igreja, não. É alguém que se importa com você. E daí esse cara falou isso, né? Agora eu quero que vocês me respondam. Por que você acha que Deus existe? Por que você acha que a Bíblia é verdadeira?
E por que você acha que Jesus é o Filho de Deus? Quem que vai ser o primeiro corajoso a levantar a mão? Hã? Não, pode ser. Assim, ó. Por que você acha que Deus existe? Porque sim, ué, cada um tem direito de respostas. Podem responder, não tem problema. Eu juro que eu não vou ficar triste com vocês. E o intuito disso é vocês pensarem. Pensando como se fosse uma pessoa. Eu vou fazer o papel do ateu. Por que que você acha que Deus existe? Hã? Oi, Cícero, bom Então, dia, eu posso falar. é lógico. Por favor, Rafael. Eu acredito que contra fatos não há argumento. E o único livro que consegue trazer algo com a criação, do início da criação, é a Bíblia. A Bíblia ela consegue trazer do início lá, não tinha nada, Deus criou, e o Espírito Santo se moveu sobre a face das águas. E a ordem que foi criado tudo, os cientistas estudando, foi a ordem que foi criado o nosso planeta, né? Então, isso para mim faz muito sentido, né? Aí tem uns evolucionistas que falam, né? Ah, evolução, evolução. Faz quantos anos, quantos mil anos que um macaco não decidiu ser mais. Não, agora eu quero ser um ser humano, não vou ser um macaco, Verdade. né? Uma lagartixa, não, agora eu quero ser um lagarto. O lagarto fala, não, agora eu quero nadar, eu quero virar um jacaré. Então a gente vê as famílias de répteis e aves, o que que seja, né? A gente não vê mais a evolução de nada. Mas por que que não vê a evolução? Então vejo, consigo enxergar dentro do padrão da criação de Deus algo completo, algo perfeito, algo que é único. Então, isso eu consigo confrontar, já confrontei alguns ateus aí, ou atoas, que, que não acreditavam em Deus, né? E eu acredito que dessa forma, acho que é bem convincente. E tem um estudo lá que eu não sei falar de que 1 em 1 milhão conseguiria, é possível acertar o processo da criação, né? E, pô, será que Moisés acertou assim de primeira? Sem estudo, sem computador, sem microscópio, sem, sem estrutura nenhuma. Só Deus mesmo. É, realmente. Moisés, né? Alguém mais? É. Alguém mais quer dar uma palavra? Vamos, gente, pomba. Desbloqueia aí, Sérgio. Desbloqueia o microfone. Espera aí, deixa eu ver se consigo desbloquear por mim aqui. Olha, nada ainda. Obrigado, Rafael. Não tá saindo áudio. Clica na tela assim, ele vai aparecer o microfone, clica em cima dele. Não, tranquilo, minha parte já acabei já. Conseguiu, Sérgio? Não tô ouvindo você, Sérgio. Oi? Você, Deu? Aí foi, agora foi, vai. Ah, beleza. Então, o que o Rafael falou aí é uma. Para você mostrar a Deus, eu acho que a gente mostrando a natureza, mostrando as estrelas, uma flor, os detalhes de uma flor, de uma orquídea. Deus é tão assim presente principalmente na natureza, né? A gente consegue ver Deus. Eu acho que para mostrar que Deus existe, não é difícil, né? Para um ateu. É só você convencer ele de que aquilo ali não nasceu do nada, não foi numa explosão que tudo isso aconteceu. Muito detalhe para dentro do nosso corpo, né? O nosso DNA são muitas coisinhas minúsculas que se somam
num total. Então, não tem como dizer que Deus ele não tá presente no universo, em cada detalhe. Deus ele é muito grande que a gente não consegue medir o tamanho de Deus, não é mesmo? Da maneira que ele mexe com o nosso coração, com o nosso dia a dia, se a gente não tiver conectado com ele, não é fácil. E a tua segunda pergunta sobre a Bíblia, né? Uhum. Nós temos, desde quando a gente se converteu, que a Bíblia ela foi escrita por homens, né? Instruídos, recebidos de várias maneiras a escrever a Bíblia. Mas para a gente mostrar isso para um ateu, eu acho que tem que ser mais profundo, tem que sentar e tem que andar junto com ele, É, até você conseguir. Da mesma maneira que você foi ganho para Cristo andando junto, de um jeitinho e de outro, ele foi colocando, mostrando Deus na tua vida, da mesma maneira fui eu, né? Quando a gente aceitou Cristo, não, eu sou católico, eu sou isso, aquilo, eu vou seguir. Para fazer essa mudança no coração, então existe um trabalho. Se não andar junto, até quando a pessoa ela é nova convertida, se você não andar junto, você acaba perdendo ela às vezes para o mundo. é Então, eu acho que verdade. o segredo de tudo é andar junto. Para você, se a pessoa é um ateu, você tem que andar junto, você tem que conhecer ela e devagarzinho com a tua vida você vai mostrando Deus para ela, É verdade. né? Gile, levantou a mão. Gile lá, fala aí, Gile. Obrigado, Sérgio. Fala, Cícero. Bom dia aí a todos. É, então, na realidade, sim. Eu penso, não é apenas assim sobre a questão assim de, você acha ou será que Deus existe? Deus ele é, né? E uma coisa assim que é muito importante a gente entender é sempre que a fé, ela é o firme fundamento, né? Das coisas que espero e a prova das coisas que não se veem, né? Então, a gente entender que não é simplesmente pensar somente no conhecimento humano, né? Porque o apóstolo Paulo falava que a minha pregação ela não foi baseada no conhecimento humano, mas na manifestação do poder de Deus, né? Então, Deus ele é, a Bíblia é a palavra de Deus porque o próprio Deus fala sobre isso, né? E Jesus ele é o Filho de Deus porque Deus fala isso. Mas não são palavras humanas ou conhecimento humano que vai convencer as pessoas sobre quem ele é, né? Mas a razão pela qual eu creio é porque eu tive uma experiência pessoal com Jesus e ele realmente transformou a minha vida. Então, ele é o próprio sacrifício vivo, né? Nada que eu faça seria suficiente para poder me salvar, né? Mas é a própria presença do Senhor. Então, eu creio que se a gente entender essa manifestação e essa palavra que Paulo trouxe, que a pregação dele foi baseada na manifestação do poder de Deus, é isso que vai gerar uma resposta e uma transformação na vida das pessoas, né? Show. Obrigado, Gile. Então, gente, aí, vocês viram que eu falei, tem pessoa aqui mais capacitada que eu pra falar, né? Mas vamos imaginar assim, se tem uma coisa que o ateu gosta, é uma explicação científica. E o Rafael tava falando da evolução. Vamos pensar uma evolução como o Big Bang. Muitos falam explosão, mas na realidade não é uma explosão, é uma expansão, né? Então até li aqui essa teoria que foi escrita por um cosmólogo belga, Zos Lemaitre, ou Jorge Lemaitre, que o pessoal fala, né? Então, assim, a teoria do Big Bang foi uma expansão que gerou, era um ponto muito quente, muito denso, microscópico. E isso expandiu, ou seja, nós somos uma pipoca gigante. Pá! E começou a crescer, crescer, foi esfriando, resfriando, e nasceu, né? Então, esse cosmólogo
por um acaso, era padre. E expansão, como que começa o mundo? Que haja o quê? Que haja luz. Não é explosão, porque nem tinha oxigênio, a Terra era sem forma e vazia. Então vem algo e expande, pum, vira tudo que a gente conhece hoje por universo. E o detalhe, né, que isso aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. Essa expansão foi gerando, foi criando, e hoje em dia tem muitos estudos que dizem que a Terra é mais nova, que não existe essa briga por fora assim, mas o ateu gosta de coisa científica. Então, se ele crê no Big Bang, se ele crê na ciência, ele vai entender o que é o foi. E depois fala assim, então veja aqui, ó, na Bíblia está escrito isso. Porque tem muitos que não querem acreditar, mas também não querem ler e não querem ver o que é real. E na Bíblia tá lá, não, eu te mostro aqui, ó. Tá aqui, na Bíblia tá. Isso já mostra muita coisa, porque as duas estão em consonância, né? Moisés foi escrever lá isso como? Da onde que ele tirou isso? Ele adivinhou antes que Albert Einstein, um cara que, vamos dizer assim, tava lá, foi um assassino. E por quê? Porque a Bíblia não tem mentira. Fala quem era mesmo, quem nós fomos antes de se converter, quem nós éramos. A Bíblia tem a verdade. Quando a gente tem essa salvação, a gente tem quebrado tudo isso. Então, assim, utilizando desses argumentos que falam, a gente fala assim, e chegou a um ponto dessa expansão, para que isso se formasse hoje, para que a Terra exista, hoje nós temos 122 constantes que, se mudarmos qualquer uma delas, milimetricamente, coisa pouca, a Terra acabaria. Então se imagine, né? O Rafa estava falando assim, ó, do quanto que é 1 milhão. 1 milhão tá bem longe do que isso acontecer. Vamos dizer assim, o físico Roger Penrose, tá? Ele calculou uma chance de 10 elevado a 10 elevado a 123 para a entropia inicial do universo. Isso aí, esse ajuste fino, que é o que o pessoal chama ajuste fino da Terra, foi calculado dessa maneira. Então, de estar todas essas 122 constantes ao mesmo tempo alinhadas, a chance é de 10 elevado a 10 elevado a 123. Essa chance é muito maior do que se hoje eu pegasse aqui, fosse ali para fora, jogasse uma pedra para cima e caísse lá no Japão, raspasse na orelha direita da pessoa mais importante do país. Isso aí é mais fácil de acontecer isso do que a Terra se ajustar nesses 122 pontos perfeitamente. Então, assim, é impossível que não tenha um Criador por trás de tudo isso. Se o oxigênio diminuir, se o gás carbônico sair, se eles tiverem qualquer diferença de quantidade, a Terra simplesmente vai acabar. Então, gente, e matemática? Os ateus gostam de matemática. Quando você chegar para esse número, qual que é a probabilidade de acontecer isso? E desses 122, a gente poderia descobrir todos, estudar todos e falar todos. Será que existiria argumento? Ele ia procurar na ciência e ia estar escrito. A Lua tem que estar no lugar onde ela está. Se ela não tivesse, não existiria Terra. Marte, Mercúrio, todos os planetas, se não tivesse alinhado de tal maneira, se o Sol tivesse um pouquinho mais para cá, a gente derretia. Se tivesse um pouquinho mais para lá, a gente congelava. Não, só dele mudar um pouquinho no verão e inverno, a gente já sente a diferença. Sofremos ou não sofremos? Eu, que tenho uma profissão de refrigeração, eu entro nas câmeras a menos 25, meu amigo. É uma diferença brutal. Então, vocês imaginam como que tudo isso tem que estar alinhado? Você acha que isso é um acaso? É como o Rafael falou, né? Assim, nunca vi os macacos evoluindo de novo. Há quantos mil anos já existe um homem e ele não evoluiu? Nunca vi um macaco falando? Ainda não. Papagaio tudo bem, falo bastante, né? Mas então, assim, gente, é uma questão que a gente pode justificar. E por que a Bíblia é verdadeira?
Vocês reparam que a gente já falou de Deus, que tem que ter um Criador. E que tem que ter algo na sequência dessa expansão. E na Bíblia está nessa sequência. Os 7 dias, indiferente de quanto tempo durou cada dia. A Bíblia fala que para Deus 1000 anos é um dia e de um dia 1000 anos. Então, e a gente não precisa entrar nessa teologia a fundo para saber que existe um Criador, né? E ali, e por que você acha que a Bíblia é verdadeira? É bem simples. Toda a história está ali. Eu já falei para ele que existe Deus. Eu já falei que a Bíblia é verdade. E a gente chega aonde? Em Jesus. Mas se a Bíblia é verdade, Jesus é verdade. Só que assim, vamos supor que não existisse a Bíblia. Ainda assim, hoje nós temos 5.700 manuscritos que comprovam que a Bíblia é verdade. E eu não estou dizendo que está na Bíblia, porque hoje nós temos muitos historiadores e grandes nomes hoje de defesa da fé que nos falam que é possível em 100% comprovar o Novo Testamento sem utilizar a Bíblia. Você já imaginou o quanto que isso é, sim, fantástico, e a gente pode chegar e começar naquele ponto até atrair o ateu para ter fé, e muitas vezes é o que a gente fala, ele tem algo, sempre vai ter uma raiz, em algum ponto da vida dele, que faz com que ele não tenha fé. E às vezes, muitas vezes, foi numa igreja, ou foi em uma situação que ele é com uma pessoa que se dizia ser cristão e na realidade era só um crente, né? E muitos crentes ainda a gente tem que ver que não creem, não são crentes, só se dizem crentes. Infelizmente a gente vive num mundo onde a teologia da prosperidade está reinando. E eu acho que é por isso que o islamismo cresce com tantas fiéis e tanto conhecimento. E para chegar no islamismo a gente tem que falar, o único problema de vocês é que vocês creem em Jesus como um profeta e não como filho de Deus. E essa é a maior prova. E Jesus sempre honrou, glorificou o Pai, sempre falou toda honra para o Pai. E a gente tem que chegar e mostrar isso e comprovar isso. Talvez a gente tenha que descobrir quais são esses 5.700 manuscritos, mas tem outros livros, tem a gente conhecendo. É por isso que eu queria inspirar a vocês, e com a minha escola bíblica dominical, que não é minha, é do Senhor, né? Como a minha... esse cronograma que eu criei, a gente vai falar muito sobre bibliologia e apologética. E bibliologia não é nada além de que estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, descobrir como ela foi feita, desde o papiro, desde do início das palavras, do papel, tudo isso tem um fundamento. Não é simplesmente criar. E tudo isso a gente tinha que aprender. Então, como eu disse para vocês, a gente não consegue, em 30 minutos, explanar tudo isso. E apologética nada mais é que a defesa da fé. É algo que eu queria ter aprendido lá no início da minha jornada cristã, para que a gente possa falar e passar para todo o confronto, a gente esteja realmente se preparando, mas sempre prontos para aquilo que Deus vai nos dar, entendendo, assim como o Gili falou, que quem vai nos capacitar é o Espírito Santo, mas se preparar cabe a nós. A gente espera tudo que ele tem para nós, a gente nunca vai esperar por completo, porque ele sempre vai nos dar mais. Então, quanto mais a gente se preparar, melhor será a nossa expansão da palavra, e por que não chegarmos à grande comissão, resumindo, cumprimos a grande comissão de Mateus 28 para novos povos, novos ateus, né? E os atoas também, né? Por que não?
E convencê-los não é nosso papel. Então a gente tem que se preparar e falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. E quanto mais conhecimento, quanto mais instrução a gente tiver, mais o Espírito Santo vai nos usar. Eu creio assim e creio que ele vai usar tudo aquilo. Como eu falei, é pouco conhecimento, a gente não tem tempo para ver tudo isso, mas cada detalhe é importante, cada detalhe soma. Talvez a gente fale 5.700 manuscritos, decore todos eles, o Espírito Santo não vai usar nenhum e vai usar algo que a gente viveu, o nosso testemunho, para chegar e convencer, né? Porque é ele que vai convencer e não somos nós. E assim, eu queria agradecer a todos por esse tempo, e quem quiser ter esse material depois que eu completar ele, de repente para até implantar na igreja de vocês, onde vocês têm congregado, eu vou estar à disposição, vocês podem falar comigo, e aguardo aí um feedback de vocês, de como que foi. Infelizmente eu queria ter mais tempo, mas não vai dar.